Graça e a paz, irmãos. Excepcionalmente, hoje nós estamos com esse horário diferente e para não deixar de publicar o Pão da Vinha, eu precisei fazer isso agora bem cedo aqui para nós, porque nós estamos embarcando uma viagem de 16 horas para a África. Então não tem alternativa. Os irmãos que infelizmente não vão poder pegar ao vivo, depois podem pegar esse material gravado, tá bom? Nosso devocional juntos. E eu quero continuar em João 11. A palavra de Deus aqui trata da ressurreição de Lázaro. Eu gostaria de ler apenas um versículo onde Jesus diz, no verso 4 do capítulo 11 de João: Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Qual que é o contexto aqui? Jesus é chamado para essa urgência, é uma família amada. A Bíblia claramente diz que ele amava Lázaro, Maria e Marta. Era um lugar onde ele sempre estava presente. Havia pessoas ali profundamente envolvidas com ele. É o caso de Maria, que adorava, é aquela mesma que quebrou o vaso de alabastro com o nardo puro dentro, numa oferta escandalosamente exagerada. E, enfim, Marta é uma pessoa totalmente envolvida, e Lázaro, o arrimo de família, como nós vimos ontem, é uma pessoa aparentemente descomprometida. Ele concorda com o que está acontecendo, mas nada muito além disso. Ele não adora, não é daquelas pessoas que está ali para servir, mas certamente ele concorda em ofertar, em receber Jesus, etc. E Lázaro fala dessas pessoas que não têm um envolvimento muito claro na vida da igreja, ao contrário das Martas adoradoras, das Marias adoradoras e das Martas fazedoras de coisa, né? Marta é pragmática, alguém tem que cozinhar, alguém tem que prover comida, alguém tem que cuidar desses 13 homens que caem de paraquedas aqui em casa. E, finalmente, nós falamos ontem que Lázaro fica enfermo dentro da igreja. Lázaro é aquela pessoa que está debaixo da influência do evangelho. A mãe é crente, o pai é crente, as pessoas estão indo na igreja, estão debaixo da influência de Jesus. O ambiente que não é religioso, é real, é vida, o Senhor está presente mesmo, mas Lázaro fica doente e ninguém viu. Lázaro entra num processo gravíssimo de perda de vida e ninguém viu. Lázaro morre e ninguém viu que podia fazer alguma coisa antes. Como assim? Então, Lázaro fala justamente de pessoas que estão dentro da igreja e estão doentes. E não há envolvimento muito, né, desse Lázaro. Nós dissemos que ele pode ser encaixado, ou poderia ser encaixado aí no perfil daqueles de um talento, que não se envolvem, que estão à distância, que amam Jesus, mas ficam na dele. E não é aquele tipo de gente com quem a gente pode contar muito, porque Lázaro aqui não é daqueles crente produtivo, frutífero, que lidera, que vai à frente, que faz a coisa acontecer, que motiva, que inspira as pessoas. Lázaro aqui estava na dele. Só que nós não sabemos muito o que fazer com pessoas dessa forma. Nós sabemos como envolver as Marias e como nós sabemos usar bem nas estruturas de igreja as Martas. Mas a gente não tem muito o que fazer com os Lázaros, né? E Lázaro aqui fala disso, de alguém que está na igreja, mas está doente, está debaixo da influência de Deus, mas está enfermo. E a gente não tem muita motivação em lidar com pessoas assim. E Lázaro morre. E nós não temos o que fazer com Lázaro. Até que a gente é sincero em querer resolver alguma coisa, né? Todo mundo que está aqui amava esse Lázaro. Mas não há alternativa. O que sobra fazer é colocar ele dentro de uma sepultura
e colocar uma pedra em cima e amarrar a mão, amarrar os pés e colocar um lenço no rosto. O que significa isso? Significa que há situações que nós esgotamos a nossa capacidade humana para tentar envolver as pessoas, motivar as pessoas, sarar as pessoas, curar as pessoas, resolver os problemas das pessoas, mas o máximo que a gente colhe é isso, a pessoa morre, a pessoa se afasta e entra em decomposição, não há o que fazer. Não é viável mais deixar essa pessoa no meio das outras, ela está apodrecendo. E quando a decomposição começa, ninguém consegue ficar perto, ninguém consegue estar junto. Não é responsável você deixar Lázaro decompor ao ar livre, por causa do amor e também por causa da degradação que isso causa. Nós temos que esconder esse Lázaro, nós temos que enfiar ele dentro de uma pedra e colocar uma rocha na porta. E esquecer de Lázaro, dói menos, deixa ele numa certa distância segura e vamos esquecer de Lázaro. E quem é esse Lázaro? Gente que a gente ama, gente que não está mais no nosso meio, gente da família, mas que não está envolvida mais, gente que até serviu a Deus junto conosco, outros líderes, mas chegou num ponto que ficou distante demais para ser alcançado, ficou doente demais para ser curado, ficou comprometido demais para ser restaurado no convívio de gente normal. E aí a gente põe ele dentro de uma rocha, uma pedra, coloca uma rocha na frente, amarra a mão, amarra o pé e coloca um lenço na cara. E a Bíblia diz que Jesus fala algo aqui tremendo acerca disso. E o que Jesus diz é o seguinte, que isso é para que a glória de Deus seja manifesta. Isso não é para a morte. Como assim não é para a morte? O cara morreu. Jesus, não te avisaram? Morreu, mas morreu mesmo. E morreu tão morrido que o cara está lá há 4 dias. Primeiro, ele está em decomposição. Segundo, fede. Terceiro, não tem como abrir essa porta. Ninguém resolve esse problema a não ser Jesus. Só Jesus pode resolver esse problema. E é exatamente o que ele fala e o que ele faz aqui. Ele está dizendo que há casos dentro da igreja que a pessoa está tão distante, está tão comprometida com o mundo, está tão revoltada, está tão doente emocional, espiritualmente, está tão distante, está tão fora de contato, a pessoa já foi completamente excluída do relacionamento, a pessoa está lá para ser esquecida. E Jesus diz, isso não é para a morte, é para que o Filho do Homem seja glorificado. Sabe, há muitas maneiras de ver a glória de Deus e de experimentar a glória de Deus. E eu amo a glória de Deus. E talvez aquela mais comum é quando a glória de Deus vem em resultado de oração, de jejum, e aquela manifestação poderosa, né, de contrição, a presença de Deus flui. Mas sabe, Jesus está falando de outra manifestação ou de outra maneira da glória de Deus se manifestar. É quando, por ação divina, purinha, você vai atrás de alguém que não tinha mais cura. Quando, por ação de Deus purinha, você vai atrás de alguém que foi excluído da religião, que foi colocado distante do contato das pessoas normais pelo homem. E às vezes não é por maldade, não, é porque não tem como, não temos estrutura para deixar Lázaro em decomposição ao ar livre. Nós não temos como permanecer com Lázaro dentro da igreja contaminando outros. Não é por maldade, não. Às vezes é porque a estrutura é fria, mas às vezes é porque o Lázaro estava doente demais dentro da igreja, no nível em que ninguém podia fazer mais nada, não tinha ninguém que podia resolver o problema de Lázaro. As ideologias dele, na cabeça dele, já tinham destruído demais a fé dele. O coração dele já não estava para Deus mais, já estava distante, não tem muito o que fazer com esse Lázaro. E não é por maldade, a igreja não tem estrutura e às vezes a pessoa está querendo fazer o melhor, o pastor fez o melhor, o pastor da rede fez o melhor,
discipulador fez o melhor, mas o Lázaro morreu. E Jesus diz, isso não é para a morte. Como não é para a morte? 4 dias. É para a glória de Deus. Você quer glória de Deus? Ouse crer na ressurreição de quem morreu. Ouse crer na restauração de irmãos do seu convívio que perderam a fé. Ouse crer na manifestação de Deus, de ir lá, colocar a mão no meio do charco da lama e resgatar alguém da dor, do pecado, da doença, da enfermidade, da ideologia, do ceticismo, da atitude desrespeitosa, abrutalhada, magoada, ressentida com igreja, com pastor, com crente, com célula, com tudo. Você quer a glória de Deus? Deixa Deus te usar para ir lá atrás de Lázaro. Mas algumas coisas precisam acontecer. Primeiro, precisa tirar a pedra. E essa pedra fala de quando nós concluímos o assunto. Vai lá e desconclui o assunto que estava concluído. Vai lá e desfaz o que você tinha decretado como definitivo. Tira essa pedra. Segundo, dá uma palavra que tenha a ver com algo de Deus no seu coração. Seja boca de Deus na vida desse Lázaro. Vai lá e fala aos ouvidos dele, sai para fora. Terceira coisa, tira aquilo que impede esse Lázaro de andar. O que é que bloqueia esse Lázaro de andar? É religião, é regra humana, são caminhos do passado que o fizeram tropeçar? Tira aquilo que amarra as pernas desse Lázaro. Esse Lázaro está com as mãos amarradas, ele não sente como se envolver mais, como trabalhar para Jesus mais, como fazer algo para Deus mais, como estar no contexto da casa de Deus mais. Desata aquilo que amarrava as mãos desse Lázaro. E finalmente, retira aquilo que tampava a visão desse Lázaro. Todo decreto negativo que você não pode, não tem, não faz, não vai, não consegue, não é, não será, remove isso. Tira o lenço dos olhos. Deixa que Jesus restaure a visão de longo prazo desse Lázaro. Que esse Lázaro possa ver que é possível sonhar, que é possível viver de novo, que é possível liderar de novo, que é possível ser integrado na vida da igreja de novo, que é possível voltar para o convívio da família, das irmãs, dos irmãos de novo. Que você possa ser poderosamente esse Jesus diante dos Lázaros, que eventualmente morreram porque por culpa deles próprios, porque não se envolveram, não quiseram se envolver, não se abriram, ou por causa da religião, que criou lá um cemitério de Lázaros. Vai atrás, seja boca de Deus. E a Bíblia está dizendo, haverá glória de Deus quando isso acontece. Que você possa ser instrumento de Deus para que isso aconteça. E, de novo, me perdoe pelo horário, tivemos que gravar esse Pão da Vinha num horário diferente, porque eu vou ficar trancado dentro de um avião às 16 horas. Um abraço carinhoso a todos, amamos vocês. Amanhã estaremos juntos lá desde a África. Deus abençoe.